Este vídeo vai ser uma resenha, sugestão de leitura desse livro aqui, A Geração da Utopia, certo? Do autor angolano Pepe Tela. Esse cara escreveu trocentos romances, ainda está escrevendo, escreve bastante. E existe uma edição mais recente desse livro, essa é uma edição antiga, certo? Ele tem uma boa quantidade de páginas, a edição nova ainda é mais volumosa ainda o livro, né? Mas ele nem é tão cansativo, nem chato de ler. Ele é um romance que ele se ambienta nas guerras da independência de Angola, né? No período de independência, das guerrilhas. O início do livro, os personagens principais da obra, eles estão em Portugal, são adolescentes de classe média que estudam em Lisboa, né? Ou então tem um que é jogador de futebol lá, e eles estão sempre preocupados com a situação política da época. O livro ele é dividido em quatro partes, chamadas, a primeira delas, A Casa, é sobre uma casa de estudantes em Lisboa, em que moram essas pessoas que estão preocupadas com a situação de Angola, porque está tendo algumas, como é que eu posso dizer, revoltas e reviravoltas políticas lá. Tem pessoal que é racista contra os brancos, que quer expulsar todos os brancos de Angola, e tem uma grande parte do povo que está se sentindo oprimida, né? E tá esse clima de caos, né? Clima de guerra, de descontentamento com a situação daquele país. E esses estudantes estão muito preocupados com isso. Mas essa parte, a casa, ela também retrata de forma leve, vamos dizer assim, algumas passagens do dia a dia desses personagens, desses estudantes. Tem até alguns trechos bastante picantes, né, para quem gosta desse tipo de literatura. Temos vários personagens nesse livro, alguns são mais politizados, são mais da luta, da juventude, esse tipo de coisa, né? Independência e tal. E tem uns que são mais alheios à questão política e só querem saber de jogar futebol, de ter uma vida de farras, esse tipo de coisa, que é o caso do Malongo, que é um jogador de futebol, que está morando também nessa casa de estudantes lá em Lisboa, certo? A segunda parte do livro, sim, uma coisa interessante, cada parte, cada uma das quatro partes acontece em um período histórico diferente, cronológico, né? A casa ocorre em 1961. Já a segunda parte da obra se chama A Xana e ela ocorre em 1972. A palavra Xana, aqui no vocabulário lá de Angola, inclusive nessa edição que eu tenho aqui, no final tem um pequeno glossário, pequeno vocabulário, porque tem algumas palavras do português que é usado lá naquele país, né? Xana quer dizer, é um termo geográfico, quer dizer acho que um campo, alguma coisa desse tipo, não lembro direito, faz algum tempinho que eu li, mas é uma designação geográfica, certo? Terceira parte é o povo. Sim, a Xana fala sobre a guerrilha propriamente dita, a guerra dessas pessoas. Alguns desses estudantes saem de Portugal, vão lá para Angola lutar pela independência do país, né? Muitas informações dessa obra foram tiradas da história real mesmo, das guerras, da guerrilha pela independência daquele país, né? Só que não é uma descrição pesada de guerras, de gente morrendo, não é aquela coisa pesada, é bastante psicológico, centrado em alguns personagens principais, como é o caso de Vitor, se eu não me engano, e Aníbal. Aníbal é o mais utópico deles, certo? É aquele cara que acredita mesmo na independência e tal, e talvez ele seja o único utópico verdadeiramente do livro A Geração da Utopia. Ele fala sobre esses desencontros das causas utópicas desses jovens, né?
talvez Aníbal seja o único utópico real desse livro, porque os outros estão muito preocupados. Eu tive que parar porque passou um trator aqui acabando com tudo. Mas voltando ao que eu estava falando, eu dizia que talvez Aníbal, um dos personagens da obra, seja o único verdadeiramente utópico, porque os outros estavam com interesses pessoais e não coletivos, né? Tinha uns que lá, até é descrito aqui nesse capítulo, a Shana, que os líderes eles ficavam interessados nas meninas mais bonitas, né? Acontecia até de haver execuções de companheiros deles para eles ficarem com as mulheres, coisas desse tipo, entendeu? E a comida era para eles e tal. Quer dizer, dentro da utopia, que é o sonho de libertação da Angola, não é? Mas dentro dessa utopia sempre tinha uns que queriam se destacar, ter privilégios, né? Quer dizer, eles estavam lutando contra uma elite opressora, não é? Lá na Angola, a elite portuguesa, colonialista e tal. Só que ao mesmo tempo, eles também tinham os seus privilegiados, tinham os seus grandões, né? E essa é uma das grandes questões do livro. É que nem não sei se todos já leram, tem um livro muito importante também chamado A Revolução dos Bichos, por George Orwell. E é uma obra que também fala sobre uma revolução, né, que os animais eles cansaram da opressão dos humanos e fizeram lá uma revolução para eles mesmos mandarem numa granja em que eles viviam. Só que aí, depois dessa revolução, os porcos eram mais inteligentes que os outros animais e o que eles fizeram? Começaram a fazer a ditadura dos porcos, né? Lá nessa granja e ainda ficar dizendo, olha, no tempo dos humanos era pior, né? Era pior com os humanos, não queira que os humanos voltem. Quer dizer, as revoluções, as grandes revoluções do socialismo, do povão, da libertação, o que é que acontece? Depois que eles tiram a elite capitalista opressora, é construída uma nova elite dentro deles. Que é o que acontece. Por exemplo, um dia desse a gente viu nas notícias que Fidel Castro é uma das personalidades mais ricas do mundo. O cara lá no socialismo cubano, né? O povo em situação precária, e o Fidel Castro tem uma piscina com iate lá dentro, que é uma piscina, uma coisa que no mundo todo só tem lá. É lindo o socialismo desse, né? E tem muita gente que está lá na maior besteira do mundo, e nem contra o capitalismo opressor. Você quer ir morar numa situação dessa? Lá tem outra elite. É a elite dos políticos de lá que manda em tudo, né? Eu me desviei um pouco do assunto do livro, só que está tudo dentro da questão da utopia, né? Que é o tema principal do livro. A terceira parte da obra também tem bastante a ver com isso que eu estou falando, que é chamada O Polvo. O Polvo é centrado basicamente em Aníbal. Depois da Revolução, depois da Independência, essa história ocorre em abril de 1982, né? Depois que Angola já é independente. O que acontece? Aníbal, desde a infância dele, ele sonhava em capturar um polvo que estava lá no mar, né? Nessa região onde ele morava. E ele sonhava com um polvo gigante que ele tinha que capturar. O livro todo fala sobre ele pensando nesse polvo. E nesse ano de 1982, aqui dentro da obra, ele vai caçar esse polvo com roupa, com equipamento de mergulho, vai lá dentro de uma caverna. É bastante interessante essa parte. Só que o polvo é uma coisinha pequena, não é o que ele sempre sonhou, que era um polvo gigante. E isso tem um simbolismo também, tem um diálogo com a história da revolução, da utopia, né? Ele achou que ia conquistar
a grande liberdade, a grande independência do povo angolano, mas ele percebeu que havia agora uma nova elite formada pelos próprios principais aí que lutaram na guerrilha, né? Ele tem até aqui em O Povo um diálogo que diz o seguinte: isso de utopia é verdade. Costumo pensar que a nossa geração se devia chamar a geração da utopia. Tu, eu, o Laurindo, o Vitor antes, para só falar dos que conheceste. Pulando um pouquinho. Pensávamos que íamos construir uma sociedade justa, sem diferenças, sem privilégios, sem perseguições, uma comunidade de interesses e pensamentos, o paraíso dos cristãos. Em suma, a um momento dado, mesmo que muito breve em alguns casos, fomos puros, desinteressados, só pensando no povo e lutando por ele. E depois, tudo se adulterou, tudo apodreceu, muito antes de se chegar ao poder. Quando as pessoas se aperceberam que mais cedo ou mais tarde era inevitável chegarem ao poder, cada um começou a preparar as bases de lançamento para esse poder, a defender posições particulares, egoístas. A utopia morreu. Interessante. Então, dentro desse pessoal que se dizia utópico, né, nós temos valores aqui comunitários, né, ninguém aqui está pensando só em si mesmo, só que eles terminaram usando a posição deles para se beneficiarem. Interessante. Que é geralmente o que acontece muitas vezes, né, no campo político aí. Aníbal talvez seja o único que seja a exceção a essa realidade, porque ele não quis se beneficiar da posição dele. Muitos dos combatentes ficaram ganhando salários do governo, coisas desse tipo, depois da independência. Só que Aníbal recusou tudo, foi morar num lugar bem isolado, acho que numa ilha, em que só tinha ele e algumas outras pessoas vivendo numa situação de pobreza, não estava nem aí para os privilégios dele como liderança dos combatentes da guerrilha, enquanto os outros ficaram sendo grandes políticos, capitalistas e tal. E é até interessante, porque pessoas que lá no começo do livro eram utópicos, ou pelo menos estavam envolvidos de alguma forma nessa independência de Angola, elas agora começaram a se comportar de uma forma de barbaridade. Talvez até pior do que no começo do livro. Por exemplo, Malongo, apesar de ele não ser um grande politizado no começo do livro, no final, acho que no último capítulo, que é chamado O Templo, certo? No final, aparece ele, um grande metido a empresário, que é do tipo de gente que pega um prato e joga na cara do empregado dele, dizendo que não ficou bem feito. Esse tipo de coisa. E até o rapaz diz: você acha que isso aqui é um colonialismo de novo? Quer dizer, é tudo circular. Tudo voltou a ser como era antes. E tem os problemas sociais, né? Gente sendo queimada viva por roubar o supermercado, coisas desse tipo. E a parte que mais me chamou a atenção do livro todo, para concluir, para não ficar falando o dia todo, né, foi a última parte, chamada O Templo. Todo mundo sabe que eu sou fascinado por religião, né, meu tema favorito. E o templo, ele fala de uma ideia que um dos caras, um dos personagens principais, chamado Elias, teve, de fazer um templo de sincretismo religioso para atrair pessoas. É uma espécie de teologia da prosperidade angolana, né? Elias, no começo do livro, ele era bastante utópico, ele pensava, né, na luta comunista pela liberdade e tal, só que ele era protestante, religioso também, bastante grande consumidor, grande leitor, e no final do livro, engraçado, os caras encontram ele numa boate, uma mulher fazendo striptease, né? Lá tomando uma e tal. Aí os caras, peraí, aquele ali é Elias, que é crente e tal? Aí eles vão falar com ele, ele diz que teve uma visão
de uma divindade nova chamada Dominus, e que agora ele vai fazer a Igreja da Alegria do Dominus, que é uma igreja que, ao invés de promover a abstinência, o autocontrole, as virtudes, ela promove o prazer e a diversão, porque Dominus, o Deus, ele quer que as pessoas se divirtam e sintam prazer. Olha aí a igreja do sujeito. Só que aí, eu esqueci de dizer uma coisa importante. Esse Elias, ele tinha conhecimento de psicologia, ele era formado nessa área, e o que que ele faz? Ele usava os conhecimentos dele de psicologia, né, para aplicar nessa igreja dele. Quer dizer, a música, as pessoas gostam desse tipo de música porque pega no lado emocional das pessoas e faz uma hipnose nas pessoas, as pessoas ficam lá dançando, né? Ele, sabendo disso, pela formação de psicologia dele, ele coloca isso na igreja dele. Aí ele faz isso de uma forma tão avassaladora, né? Os discursos dele, as repetições dele, tudo isso aí é pensado. Isso é até interessante para a nossa vida, para a gente comparar com a realidade dessas igrejas que são empresas que tem no Brasil, né? E no final do livro é interessante, tem até um repórter que vai lá fazer a cobertura da abertura da igreja do Dominus, né? E o repórter todo cético, não acreditava em nada, ia lá criticar o Elias, que era o pastor. E só que o Elias fez uma dança lá, fez um discurso repetitivo, um negócio tão avassalador que daí a pouco o repórter estava dançando também, como todo mundo. Então, isso aí eu achei interessante porque mostrou o poder de convencimento, o poder psicológico que esses caras exercem sobre os liderados dele, né? E ele fala das músicas, de todos os métodos que esses grandes líderes religiosos usam. Eu acho que essa parte, principalmente o templo, com essa reflexão sobre o abuso da fé das pessoas, porque Elias, na verdade, queria ganhar dinheiro, ele estava abusando da fé das pessoas. Eu acho que isso é uma reflexão sobre até essas igrejas brasileiras que estão cheias de gente, como se nada tivesse acontecendo, né? Eu acho que por isso que eu me apaixonei tanto por esse livro, né? Porque tem dois temas que são dos meus preferidos. A questão será que uma revolução, será que essa utopia, esses valores da luta, não sei o que, contra a elite, as elites brancas opressoras, será que isso funciona? Será que isso é sincero? Será que isso vai terminar numa igualdade real entre as pessoas? Será que isso vai responder aos interesses reais do povo? Ou será que vai haver aí uma nova elite, né? Talvez pior do que a passada? E outro dos temas que são tratados aqui é a questão das igrejas, igrejas oportunistas que só querem ganhar dinheiro à custa da credulidade, não é? Da ingenuidade dos fiéis que acreditam que Deus está ali no meio desse tipo de coisa. Então, eu recomendo a leitura dessa obra. Eu pensei que eu não ia gostar porque era um livro sobre história, sobre guerra, né? Eu pensei que ia ser chato, ia ser um livro com muita guerra, muita violência, só que não é. É um livro bastante leve e cativante. Eu devo ter esquecido de falar muita coisa, porque, enfim, não é um livro muito curtinho, mas ele tem muita coisa interessante mesmo. Eu sugiro que todo mundo leia essa obra, né? É até uma forma de começar a ler a literatura em língua portuguesa de outros países, como é o caso aqui da literatura angolana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.